Boa noite, pessoal. Agora nós vamos iniciar, o conteúdo de trigonometria, né? Primeiro capítulo que trata o livro é sobre os conceitos básicos de geometria. Então, esses conceitos básicos nós vamos estar trabalhando com ele no decorrer da disciplina, né? E o segundo capítulo é o que nós vamos começar a trabalhar propriamente dito. Ele trata com as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Essas razões trigonométricas já foram trabalhadas tanto no ensino fundamental como no ensino médio, né? E hoje nós vamos dar prosseguimento a este conhecimento, né? Rever algumas partes desse conteúdo. Nós vimos, quando trabalhamos com conceitos de geometria, nós vimos que triângulo é um polígono com três lados, três ângulos. Então, o polígono, eles são o quê? São figuras geométricas limitadas por segmento de reta. Então, aqueles polígonos que tiver três lados, eles são chamados de triângulo, né? E o triângulo ele é chamado de retângulo quando um dos ângulos for igual a 90 graus. Quer dizer que ele tem um ângulo reto, tá certo? Quando esse triângulo ele tem um ângulo reto e para trabalhar com as razões trigonométricas, nós chamamos os nomes dos seus lados de hipotenusa, o maior lado, que é a hipotenusa, quer dizer que é o lado que é oposto ao ângulo reto, e os outros dois são chamados de catetos. Então, nós vamos ter, num triângulo retângulo, nós temos a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, o maior dos lados, e os outros dois são chamados de cateto. Esses catetos, dependendo do ângulo interno que eu considerar, eles poderão ser chamados de cateto oposto ao ângulo e adjacente ao ângulo. Oposto, quando ele está à frente do ângulo, e adjacente, quando ele está formando o ângulo. Tá certo? Então, nós temos o quê? Que nesse triângulo retângulo, nós vamos ter um ângulo de 90 graus e nós vamos ter outros dois ângulos, o alfa e beta, cuja soma é igual também a 90 graus. Então, os dois vão ser ângulos complementares, tá certo? Então, o cateto oposto para alfa, na verdade, vai ser o adjacente de beta. E o cateto adjacente de alfa vai ser, na verdade, o cateto oposto de beta. Tá certo? Só para ficar claro. Quando nós falamos em razão, nós estamos falando em quociente entre duas medidas, tá certo? Quando nós falamos em razões trigonométricas, nós estamos falando no quociente entre as medidas de dois lados quaisquer do triângulo, tá certo? Como nós sabemos que o triângulo tem três lados, então nós podemos fazer a razão entre as medidas desses lados de 6 maneiras diferentes. E essas 6 formas de encontrar o quociente entre a medida desses lados de um triângulo retângulo foram chamadas de nomes especiais, né? Que é seno, cosseno, tangente, cotangente, cossecante e secante. O que é interessante quando nós trabalhamos com as razões trigonométricas, que o valor da razão, do quociente entre as medidas dos lados, independe das dimensões das medidas dos lados. Depende apenas da medida do ângulo, dos ângulos internos. Então, se você tem um triângulo que ele mantém a medida do ângulo, que é no exemplo aí o ângulo B, que é igual para todos os triângulos, BA1C1, BA2C2, BA3C3, BA4C4, então esse ângulo B é igual para esses quatro triângulos, né? Então, independente da dimensão da medida dos lados, essa razão vai ser sempre igual. Por quê? Porque esses triângulos eles são semelhantes. Eles têm os três ângulos internos correspondentes congruentes. Então, quer dizer que pela própria definição de semelhança, quer dizer que a razão entre os seus lados correspondentes também são iguais. Então, daí nós vamos ter por isso que essa razão trigonométrica ela tem grande aplicação, porque independe das dimensões das medidas dos lados. Então, o seno é o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa.
A tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Cotangente, cateto adjacente sobre cateto oposto. Cossecante, hipotenusa dividido pelo cateto oposto. E a secante, a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. Tá certo? Dando sequência aí, daí, observando a trigonometria, as razões trigonométricas no triângulo retângulo, nós podemos encontrar as seguintes relações. Primeira relação fundamental, que diz que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado é igual a 1, independente do ângulo, qualquer a soma dos quadrados de seno e cosseno é sempre igual a 1. Isso é a relação fundamental. A tangente é o quociente entre o seno e o cosseno. A cotangente é o quociente entre o cosseno e o seno. A cotangente também é o inverso da tangente, assim como a cossecante é o inverso do seno e o secante é o inverso do cosseno. Tá certo? Se nós temos dois ângulos complementares, que nem o alfa e o beta, que foi mostrado no exemplo, nós sempre temos o quê? Que o seno de um é o cosseno do outro, e vice-versa. Da mesma forma que a tangente de um é a cotangente do outro, e a secante de um é a cossecante do outro, tá certo? Então, se eles são complementares, se a soma deles é igual a 90, nós vamos ter esta relação, tá certo? Dentre as razões trigonométricas de todos os ângulos que nós trabalhamos, só relembrando que quando eu trabalho dentro do triângulo retângulo, eu estou trabalhando sempre com ângulos que estão entre 0 e 90, ou 0 e π sobre 2. Dentre esses ângulos de 0 a 90, de 0 a π sobre 2, existem aqueles ângulos especiais, que são os ângulos de 45, ou π sobre 4, o de 30, ou π sobre 6, e o de 60, ou π sobre 3. Esses ângulos, nós devemos saber todas as razões trigonométricas desses ângulos. Aqui eu só vou falar para vocês da onde que surgiu a demonstração desses valores, né? Para encontrar as razões trigonométricas do ângulo de 45 ou π sobre 4, nós usamos o triângulo retângulo isósceles. Quer dizer que os catetos são iguais, o cateto oposto e adjacente são iguais. Daí nós vamos ter o quê? Que o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, a tangente é 1, a cotangente é 1, a cossecante e a secante são raiz de 2, tá certo? Então, nesse caso, quando for 45, nós temos que o seno e o cosseno, a cossecante e a cotangente, e a tangente e a cotangente são iguais, né? Cada um, pá a pá, eles são iguais, porque, na verdade, eles são o que? O complemento de 45 é ele mesmo, tá certo? Outro ângulo especial é o ângulo de 30, ou π sobre 6, e de 60, ou π sobre 3, né? Para chegar na demonstração dos valores dessas razões, utilizamos o triângulo equilátero, né? Nós encontramos o triângulo equilátero, aí traçamos o segmento de reta CH. Esse segmento de reta ele vai ser tanto a bissetriz, a altura e a mediatriz, tá certo? E a mediatriz não, é a mediana e a mediatriz. Então ele vai ser todos os segmentos relacionados ao triângulo, né? Então daí nós vamos encontrar as razões trigonométricas de π sobre 6 e π sobre 3, né? Como π sobre 6 e π sobre 3 são complementares, nós já sabemos que o seno de um é o cosseno do outro, a tangente de um é a cotangente do outro, e a secante de um é a cossecante do outro. Então nós vamos ter que seno de π sobre 6 é meio, e o cosseno de raiz de 3 sobre 2. O cosseno de π sobre 6 é raiz de 3, e o cosseno de π sobre 3 é meio. A tangente de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, sobre 3, e a tangente de π sobre 3 é raiz de 3. A cotangente de π sobre 6 é raiz de 3. A cotangente de π sobre 3 é igual a raiz de 3 sobre 3. A cossecante de π sobre 6 é 2, e a cossecante de π sobre 3 é 2 raiz de 3 sobre 3. Note que vai inverter na secante, né?
secante de π sobre 6 é 2 raiz de 3 sobre 3, e a secante de π sobre 3 é 2. Relativo a esse capítulo, nós temos o exercício de 1 ao 26. Tá certo, gente? Até mais.